Desde 2011, no dia 16 de março, no Brasil, nós comemoramos o Dia Nacional da Conscientização sobre as Mudanças Climáticas. Mas você sabe de que mudança nós estamos falando? O que você pensa sobre mudanças climáticas? Você acha que ela já está acontecendo no Brasil? Você consegue dar algum exemplo? Você acha que isso é só coisa de invenção de cientista? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Eu estou aqui agora com Pedro Regoto. Ele é um meteorologista da Climatempo, ele é da equipe de análise e previsão climática, mas também é um especialista em mudanças climáticas. Pedro, seja muito bem-vindo. Obrigada por você estar aqui comigo hoje. Ô Pedro, eu lanço para você a primeira pergunta. Que mudança é essa, Pedro? De que mudança climática nós estamos falando? Oi, Jô, obrigado pela presença. Espero sempre poder contribuir aqui com você para todos, né? E realmente essas mudanças climáticas a gente tem percebido cada vez mais, pelo menos eu, tem algumas pessoas que eu conheço também, né, no nosso dia a dia. Justamente a gente tem, e aí de um ponto de vista mais até científico, da comunidade científica, tem cada vez mais comentado, relatado, é um fato de que essas mudanças têm um efeito humano por trás muito intenso, né? Então, desde a década de 90, isso já vinha sendo falado internacionalmente, mas por conta de tecnologias e dados disponíveis, a gente não conseguia provar de maneira como conseguimos hoje, né? Então, hoje a gente já tem várias evidências a gente deve mencionar ao longo da nossa conversa, de que realmente muitos eventos que a gente vem vivenciando, que o mundo ele vem experimentando, né, não teria sido capaz de ter acontecido nessa força, nessa magnitude, sem o efeito das atividades humanas. Sabe, Pedro, uma coisa que é muito interessante da gente analisar é que, se a gente for analisar a história climática da Terra, a história geológica do planeta Terra, nós vamos ver muitas mudanças climáticas severas, provocadas, por exemplo, por uma grande explosões de vulcões, né, num período de muita atividade vulcânica, num período, por exemplo, de muita atividade solar ou de baixa atividade solar, mudanças climáticas provocadas pela variação do eixo da Terra. Né? Então, assim, a gente analisa a história, né? A paleoclimatologia está aí para nos mostrar tudo isso, mas essa é uma mudança que a gente está vendo agora, essa outra mudança que é provocada pelo homem, eu acho que ela tem uma característica muito especial, né? É a velocidade com que nós estamos provocando esse aquecimento na nossa atmosfera. Você falou tudo, Jô. É, a palavra-chave aí, eu vou ser sincero, não é nem a mudança climática em si, mas a taxa, a velocidade com que o clima ele está se modificando, né? Então a gente vê, eu vou até mostrar aqui para vocês um pouquinho, né? Esse gráfico ele é bem interessante porque ele mostra o ciclo natural tanto de aquecimento quanto do resfriamento da Terra, né? Então, para a gente entender direitinho, esse gráfico ele mostra lá de 400 mil anos atrás até o ano de 1950, que é denominado como esse zero aqui do gráfico, e a gente tem três grandes curvas, né, linhas. A primeira em laranja ela mostra o que? A concentração do gás CO2, né, um dos principais gases do efeito estufa. A vermelho mostra a mudança na temperatura terrestre e a de baixo, que é roxo, ela mostra a concentração do gás metano, que também é um gás muito poderoso, né, responsável por aquecimento, também é um gás do efeito estufa. Então, Jô, exatamente isso que você comentou desses ciclos de resfriamento, de aquecimento, a gente olha e fica muito claro, né, nesse gráfico. Então, a gente olha aqui, por exemplo, o ciclo que a gente denomina como glacial. Vamos pensar, lembra do filme A Era do Gelo? Seria mais ou menos nessa pegada, né? Então a gente tem um período de mais ou menos 80 mil anos, mas olha a sutileza, né? São 80 mil anos
né? O nosso ciclo, para a gente ter uma noção de uma ordem de grandeza, a gente pensa em 100 anos, 70 anos, uma vida humana, né? A gente está falando um período onde a Terra ela demora mais ou menos 80 mil anos para ela ir resfriando ao longo do tempo. Então a gente vê justamente isso, né? Essas três curvas conversando entre si diretamente. Quando o CO2 ele vai diminuindo as suas concentrações, quando o metano ele vai diminuindo as suas concentrações, a temperatura ela segue, né? Ela segue também esse padrão de diminuição. E aí, quando a gente tem essa elevação significativa das concentrações dos gases do efeito estufa, no caso aqui do CO2 e do metano, a temperatura ela também segue. E aí é o período que a gente chama de o período do aquecimento ou interglacial, que ele demora ali na casa dos 20 mil anos. Então, num ciclo mais ou menos de 100 mil anos, a gente tem um resfriamento natural e a gente tem um aquecimento natural. Mas olha a grandeza, isso é algo extremamente gradativo. E o grande lance, Jô, que a gente tem que comentar, que é o que a gente está vivendo hoje, são essas mudanças, essa taxa mais atualizada. Olha, repara bem aqui, eu não sei se a gente consegue ver direitinho aqui os valores, por exemplo, do CO2 nesse gráfico, eles chegam ali a 280 a 300, essa unidade aqui é ppm, parte por milhão, né? Isso aqui, como eu falei para vocês, pessoal, 400 mil anos atrás. Hoje, janeiro de 2022, estamos numa condição aqui de 418. É algo que não foi visto. É algo que a paleoclimatologia, que é essa belíssima ciência que estuda o clima passado, de milhares e milhões de anos atrás, não conseguiram registrar, né? E aí, quando a gente faz essa comparação, olha o que acontece com o metano. O metano, então, é mais surpreendente ainda. Nesse gráfico, a gente tinha que 700, talvez 800, aqui é parte por bilhão. E aqui, em outubro de 2021, a gente tem 1907. É mais de 100% de aumento. A gente dobrou, mais do que dobrou, né, Jô, essa concentração de metano. E aí, lógico, depois de a gente entender todo esse comportamento dos gases do efeito estufa com a temperatura, o que a gente espera diante disso? Logicamente a temperatura ela vai seguir. Se a gente nunca viu antes, nunca foi registrado esses valores, essas concentrações tão elevadas desses gases de efeito estufa, qual é a conclusão que a gente tira? As mudanças na temperatura também. Elas vão seguir, elas têm essa tendência e a gente tem valores expressivos, né? Quando a gente compara, por exemplo, com um período pré-industrial, que é esse período aqui de 1850 a 1900, hoje já estamos a 1,21 graus acima daquele período. Isso é algo surpreendente, isso é algo muito rápido e é algo perigoso. Ô Pedro, acho que muitas pessoas, assim, têm uma certa dificuldade, né, em perceber ou assim, em saber, mas tá, onde essa mudança climática se manifesta? Está aquecendo assim, mas o que que é qual o exemplo que a gente tem? Por que que isso está acontecendo, né? Ok, está aquecendo, mas qual o efeito que está tendo? Então eu queria que você desse alguns exemplos pra gente, que já são as consequências desse aquecimento completamente excepcional e inédito que a gente está vendo da atmosfera da Terra. Perfeito, Jô. Aqui é um exemplo super bacana, super didático, né, que a NASA preparou esse tipo de animação para quem quer conhecer um pouco mais. Nós, na Climatempo, a gente está aí produzindo muito conteúdo sobre isso, mas vocês podem também procurar informações na NASA, eles têm bastante conteúdo, bastante coisa muito interessante, prática e fácil, né? Então, o que a gente está mostrando aqui, Jô, que botei para rodar essa animação? A gente está vendo a mudança da temperatura ao longo do tempo. A gente tem a mudança desde 1880 até 2020. E o que a gente está entendendo dessas cores? Essas tonalidades em vermelho são justamente temperaturas mais elevadas do que o que a gente tem como normal, e em azul, as temperaturas mais frias do que a gente entende como comum, do que normal. E olha que surpreendente, Jô. A gente viu ao longo do tempo essas temperaturas aumentando de uma forma geral no globo, mas olha o grande destaque que a gente tem para os polos sul, mas principalmente para o polo norte, para o hemisfério norte. Para o hemisfério norte, é muito É algo impressionante. incrível.
né? Até o Brasil, né? O Brasil, quando a gente olha aqui, essa parte central brasileira, né, também aí se destacando diante de todo esse cenário, mas realmente o Ártico, o hemisfério norte, ele liderando, né, em questão aí de áreas no globo que apresentam esse maior aquecimento. E nós estamos falando aí, o Pedro, de uma mudança, de um aquecimento que começou lá no século XIX até agora o século XXI, né? E é uma coisa de que ano após ano, década após década, esse aquecimento ele vem o quê? Ele vem se acelerando. E aí que está o problema, aí que está o pulo do gato, né? Então, é aquela palavra que você mencionou, a velocidade, né, que a gente está tanto batendo nessa tecla, porque eu vou até fazer uma analogia aqui com vocês, que eu acho bem bacana. Imagina que você está num ambiente, no seu quarto, e a temperatura ali está agradável, na casa dos 24 graus, né, 25 graus, dependendo da pessoa. E aí essa temperatura, ela gradativamente, ela vai, por exemplo, aumentando de 24, vai para 24,2, 24 e assim por diante. Você vai perceber esse aumento de temperatura, mas vai demorar, né? O seu corpo ele vai se adaptando àquilo, que é o que a Terra ela também faz, ela vai se adaptando às mudanças do clima, mas vai chegar um ponto que realmente você vai sofrer aquele impacto maior. Mas imagina que de 24 graus a gente vira uma chave e de 24 você vai para 30, você vai para 35. É essa que é a diferença. É aí que está o que muito está por trás das mudanças climáticas atuais, quando a gente compara com o que já aconteceu lá há milhares de anos atrás. E a gente olhando, o Pedro, essa imagem agora estática, alguém pode dizer assim: ah, mas tem lugares que estão resfriando. Sem dúvida, mas dá para perceber claramente nessa imagem que são poucas áreas que estão resfriando, né? A maior parte do planeta Terra está realmente em aquecimento. E muito importante a gente comentar aqui que esse aquecimento não é o aquecimento natural do planeta Terra, né? Assim, ele está além do que seria o aquecimento natural. Nós até temos geologicamente, nesse momento, né, uma fase de aquecimento, mas o que a gente está vendo é uma coisa muito mais rápida do que seria o ritmo natural de aquecimento, se você for considerar, então, a história do planeta, né? O Pedro, ah, muita gente fala assim, de uma forma que às vezes não é muito correta, né? É por causa da mudança climática. Aquela tempestade aconteceu por causa da mudança climática. É correto mesmo a gente falar essa frase? Ah, é por causa da mudança climática? Não, Jô, isso aí é muito complicado. É, isso tudo são. Isso é a mudança climática, não é por causa da mudança climática. Né? O que a gente está vivendo e diversos eventos que acontecem não é por causa dela, mas sim é ela. Ela está presente. Né? E muito disso, quando a gente tem que separar muito bem essas coisas. Né? O que hoje a ciência ela consegue trazer para a gente de informação consolidada, robusta, né? Com uma grande confiança no fator antrópico, né? No fator realmente que muitos eventos, né? Hoje o ramo da ciência que a gente chama até de atribuição, né, Jô? Atribuição às mudanças climáticas. É um ramo da ciência que tem crescido cada vez mais em tentar desvendar se realmente certos eventos, o que está acontecendo no planeta Terra de maneira geral, ele tem sim influência antrópica ou não. E uma resposta muito clara, né, se eu pudesse sumarizar isso em uma apenas palavra, é sim, existe. E isso está sendo comprovado através de dados, está sendo comprovado cientificamente. Não é simplesmente estarmos falando as coisas. Né? Hoje a gente tem ferramentas, cada vez mais a gente vai melhorando, a gente vai desenvolvendo. Né? Isso é a ciência humana, né? A gente vai melhorando ao longo do tempo, mas hoje a gente já tem essa capacidade.
E é uma coisa incrível, Pedro, porque ah, hoje nós temos uma quantidade de dados, nós temos ferramentas, nós temos tecnologia para conseguir fazer medições e tirar conclusões que nós não tínhamos, por exemplo, nos anos 1960, nos anos 1970, nós não tínhamos. Né? Hoje nós temos uma tecnologia muito maior. E nós conseguimos ver, né, assim, provar. E esses estudos, que a gente chama de estudos de atribuição, são extremamente interessantes, porque assim, você está dando o peso, qual é o peso da mudança climática, dessa transformação que a atmosfera na Terra está tendo para acontecer aquele desastre. Né? A atmosfera ela está respondendo. Veja, toda vez que acontece, por exemplo, uma tempestade, às vezes você chega num lugar que está muito quente e entra uma frente fria forte, esse impacto, esse choque térmico, ele naturalmente é capaz de produzir nuvens muito poderosas, uma quantidade de chuva muito grande. Não foi a mudança climática. Né? Agora, o que é a nossa parte nessa história? Né? A gente precisa realmente começar a pensar nisso, porque esses eventos extremos eles tendem a aumentar. O que Uhum. a gente prova hoje é que determinados eventos teriam uma chance muito menor de acontecer se não estivéssemos num processo de aquecimento da atmosfera da Terra. Sabe que é uma coisa bastante interessante quando a gente fala, vocês ouvem falar da frente fria, foi para lá, foi para cá, a frente fria está chegando, a frente fria é forte, não é forte? Pois é, todo o nosso planeta, o movimento da atmosfera, as frentes frias, essas áreas de chuva que se deslocam, né? Os furacões, os tufões, os tornados, todo esse movimento na atmosfera, ele acontece por uma coisa muito básica, diferenças de temperatura. Né? É isso é que dá movimento. E aí você está falando o Ártico, né? O Polo Norte, o Polo Sul, que são as zonas muito frias do planeta, e aí você tem lá a região tropical, né? Onde está, por exemplo, lá o nosso Amapá, Belém, Manaus, né? Que são as zonas muito quentes, sempre chove naqueles lugares. Só que existe uma interação entre essas áreas muito frias que estão lá nos polos e essa área muito quente. Então, quando a gente começa a trazer essas diferenças muito grandes, a gente começa a mudar, né, essa forma como o nosso planeta está vendo essas diferenças de temperatura, a gente começa a mudar a forma como a atmosfera se movimenta. É a chuva, o furacão, onde cai a chuva, onde deixa de cair a chuva. Né? E, Pedro, acho que um dos exemplos mais claros que a gente tem de toda essa mudança, né, e desse efeito desse aquecimento é justamente o que acontece no Ártico, não? Perfeito, Jô, exatamente isso, né. Então o que que eu vou mostrar aqui para vocês, algo bem interessante. Isso aqui, esse gráfico, ele está mostrando a evolução ao longo dos anos da cobertura de gelo no Polo Norte. Então a gente tem aqui ponto a ponto os milhões de quilômetros quadrados e fica algo bem evidente, né, a gente vai vendo aí ao longo do tempo essa animação passando, essa cobertura, ela reduzindo, reduzindo cada vez mais. Então a gente tinha um valor aqui de 7 milhões de quilômetros quadrados lá em 1980, e olha o que vem acontecendo, o que foi acontecendo com essa cobertura, chegando aqui a patamares próximos de 2020 de 3,3, 3,4, né? A gente teve aí uma redução de mais de 50%. E isso é um efeito, Jô, muito impactante, porque aonde que está indo essa água que está sendo descongelada, né? Então, a gente tem um efeito de aumento do nível médio do mar, e esse aumento do nível médio do mar, ele sobretudo afeta as zonas costeiras de grandes cidades, por exemplo, Nova York, cidades da Europa, né, Estados Unidos, Canadá têm sofrido bastante com isso. E um efeito também muito impactante é em várias e várias ilhas, né, que a gente tem ao longo do planeta.
Então a gente tem algumas ilhas que já estão sofrendo hoje com isso, com esse aumento gradativo do nível médio do mar, que traz uma vulnerabilidade muito grande para os seus moradores. Um exemplo claro é a região de Tonga, não, o Pedro, né, onde realmente, assim, você já tem está acontecendo um planejamento mesmo de retirada da população de algumas ilhas que já estão realmente ficando com uma área cada vez menor, né, em função dessa elevação, né. E é interessante, Pedro, porque quando nós falamos, nessa mudança, elevação do nível do mar, né, na forma como chove, não é pura e simplesmente mais quente, mais frio, chove mais, chove menos, né, muda a nossa vida inteira, né, porque é uma cadeia de coisas, porque se eu digo para você: "Olha, daqui a 30 anos não vai chover aí onde você mora como chove agora", né, vai chover muito menos. E se eu digo isso, se a tendência é essa, vai ter muito menos chuva, isso vai alterar a forma como você vive, a forma como você mora, a comida que você vai produzir, né. E aí se você transporta isso para todas as áreas do globo. Então nós estamos falando de lugares onde chovia bastante, agora não vão chover mais daqui a algumas décadas, né. Era muito mais seco, agora vai ficar muito mais úmido, era mais frio e agora vai ficar mais quente. E isso tudo muda o que se planta, o que se Uhum. come, a forma como se vive, o que eu visto, Aonde a né, gente faz as coisas. aonde você faz as coisas, a nossa produção. Então, vai alterando nos mínimos Hum, detalhes a forma como a gente vive, né. E aí é que a gente pergunta, né, Pedro, ah, que futuro que você quer construir? Já parou para pensar nisso? Né? Quando a gente está falando de o clima do nosso planeta está mudando, né? Ah, pensa no que vai ser daqui a 30 anos. Você tem um filhinho de 2, 3 anos, daqui a 30 anos ele vai ser um adulto, ele vai estar aí como você, né, na sua vida de trabalho, né. Só que daqui a 30 anos, muito provavelmente, talvez a gente não encontre as mesmas coisas, talvez nem as mesmas comidas, nem talvez nem a mesma fartura que será a que o gente seu tem hoje. filho ele vai conseguir visitar o mesmo lugar que você visitou há 30, 20 anos atrás? Pode ser que não. Pode ser que uma ilha que você foi visitar, você fez uma viagem, uma praia, ela tenha sofrido tantas alterações nesse prazo, que você ficou só na memória, porque agora já era. E uma analogia interessante, Jô, que eu queria até passar para o pessoal, acho que a maioria das pessoas, muitas pessoas, né, preparam um futuro financeiro para o seu filho, para o seu neto. As pessoas têm muito essa preocupação. Claro, Mas na parte financeira e na parte realmente de vida, que a gente está falando aqui, que é o clima, ele rege a nossa vida no planeta, né. Se a gente, tivesse uma temperatura negativa no planeta, não estaríamos aqui, né. Então o clima, ele é fundamental para onde você vive, o seu conforto térmico, né, que a gente tanto fala, né, o regime de chuvas, isso tudo é fundamental para a sobrevivência não só humana, mas de toda a biodiversidade. Então a gente tem que parar para pensar também, não só numa parte financeira, mas na parte mesmo de qualidade de vida daqui a 30, 40, 50 anos. olha, Pedro, recentemente foi feito aí uma pesquisa, né, uma pesquisa sobre mudanças climáticas na percepção dos brasileiros. Ela foi realizada pelo IPEC, a pedido do Instituto de Tecnologia e Sociedade, em parceria com o Programa de Comunicação de Mudança Climática da Universidade de Yale. E olha, nós brasileiros até que fomos muito bem na nossa percepção, né. Em 2020, nós tínhamos aí, ou desculpe, em 2021, 96% dos brasileiros acreditavam que o aquecimento global existe e 77% atribuíam o problema à ação humana. Isso é bastante coisa, hein, realmente me surpreendeu. Exatamente, exatamente. Então, assim, nós temos uma boa percepção, né. Agora, acho que está nos faltando ação, né. Exato.
Nós temos a percepção de que existe uma mudança que ela está acontecendo. E olha, ela está muito mais perto da gente do que a gente imagina, né. Embora não seja toda a chuva forte que você possa dizer: "Ah, isso aconteceu porque está acontecendo uma mudança climática". Não, não é bem assim, né. Esses estudos são bastante complexos, mas a gente tem que pensar nesses grandes exemplos que a gente trouxe aqui agora, né, e de que essa mudança ela está ela continua acontecendo, Uhum. né, e que nós temos que pensar nas próximas gerações, nas crianças que estão agora. É para elas que a gente tem que fazer um esforço enorme. Então, jogando de novo essa pergunta para vocês, né, qual o futuro que vocês querem construir? No site da Climatempo, nós temos uma seção que se chama O Clima que Queremos. Você já pensou sobre isso? Qual é o clima que você quer para viver daqui a 30, 40 anos? Qual é o clima que o seu filho, que você quer dar para o seu filho, que tem hoje 5 anos? Pensa sobre isso. Nós precisamos mudar a nossa atitude agora. A Climatempo está empenhada em te dar essa informação. O dia 16 de março, Jô, e todos, de 2022, ele não pode ser um qualquer dia 16 de março, né, ele tem que ser um dia 16 que ele seja que você tire da gaveta todas aquelas ações e tudo que você já pensou, que você pode ajudar o meio ambiente de qualquer forma, seja da menor ação possível, porque se um faz, se 2, imagina se 4 bilhões de pessoas no planeta têm a mesma atitude em prol de um mundo mais sustentável. Vamos fazer esse dia 16 de março de 2022 o melhor dia 16 que vimos até o momento. E Essa propagá-lo, né, com certeza, com e certeza. que todos os dias sejam um dia 16 de março, naquilo que a gente pode pensar, né, para reduzir a ação do efeito estufa, reduzir a ação do aquecimento global. Muito obrigada e eu espero que a gente tenha então contribuído para o seu melhor entendimento sobre essas mudanças climáticas que estão acontecendo.